Então, nós estamos gravando, na verdade, né. Estamos gravando. A gente vem enfrentando, né, gente, algumas dificuldades na na gravação, pelo som, pela imagem, mas eu espero que funcione bem, funcione bem. E o tema, né, professor, primeiro agradecendo demais ao professor Dácio Rolim, uma pessoa com uma formação, ele vai falar para vocês, uma pessoa com uma formação muito efetiva, tanto prática quanto teórica, né, alguém que tem curso em Londres, né, professor. Fala um pouquinho, Sim, professor Rolim. Primeiro, muito obrigado, lembrando que o professor Leite de Campos não pôde vir, excepcionalmente, é, pediu desculpas também, mas não pôde vir nessa gravação, não é. Mas a gente sempre fica muito grato a ele, né, professor Dácio? com certeza. O professor Diogo Leite Campos é um grande catedrático, conhecido por toda a Europa, mundialmente conhecido. Então, e além de ser um grande amigo. Mas, professor Hélio Urém, é um prazer, uma honra poder estar aqui participando desses debates sobre a reforma tributária, realizados aí por Vossa Excelência, e estamos aqui para debater um pouco. Pensei mais nos aspectos verdes aí, título assim mais popular, aspectos verdes da reforma tributária, mas a minha experiência, fiz um LLM em Londres, na London School of Economics, que foi muito interessante. E lá naquela época, vários anos atrás, já essa interação entre economia, direito, né, especialmente na London School of Economics, que tem a faculdade de direito, tem o LLM, etc., mas é uma parte do centro deles que é mais focado em economia, né, ciências econômicas. Então, essa interação entre direito, economia e o aspecto do meio ambiente também. Então, desde aquela época, foi atraindo a minha atenção. Depois de atenção, passou para um amor e depois uma paixão aí pelo tema. Então, eu acho que poderia dar o início. Depois eu foquei também a minha tese de doutoramento lá em Londres, que eu fiz também na UFMG, sobre revisão doméstica, né, normas tributárias anti-elisivas. Mas lá em Londres, depois do LLM, eu tive a oportunidade de desenvolver um princípio da proporcionalidade, não só focado aí, baseado no direito europeu, mas no direito é, anglo-saxão, né? Tem o princípio da reasonableness, que é bastante similar à proporcionalidade e tal, e focando um capítulo da minha tese foi dedicado ao meio ambiente, uma seção específica, como a proporcionalidade, né, facilita e concilia aí interesses tributários, né, interesses fiscais, não só de arrecadação, mas de direitos fundamentais do jogo, por exemplo, a liberdade de fundamento, de liberdade de estabelecimento, e normas ambientais, como conciliar normas protetivas voltadas à proteção do meio ambiente e fontes renováveis, como elas podem e devem se conciliar com outros direitos fundamentais, considerando que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental também. Então, a jurisprudência da Tribunal Europeu, né, Tribunal de Justiça Europeu, foi desde o início nesse sentido, né, que o meio ambiente tinha que ter uma proteção especial. E isso, mesmo antes da Corte Interamericana, a nossa Corte aqui Interamericana de Direitos Humanos, ter definido em 2019, né, que foi uma decisão, consulta à Corte, feita pela Colômbia, a nossa Corte entendeu que a proteção ao meio ambiente é um direito humano. E, no mesmo sentido, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, essa discussão sobre a proteção ao meio ambiente é uma discussão mundial. Eu estive na COP, né, em dezembro do ano passado, em Dubai, né,
que é uma cidade relativamente interessante, mas o evento lá da COP, a Conferência das Nações Unidas, se realiza anualmente, relativa ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente. O ano que vem vai ser realizada aqui pela primeira bacia amazônica, né, em Belém, do Pará, e outras cidades aqui do norte e nordeste do Brasil e talvez até mesmo em Brasília. Mas então, voltando, houve um painel específico que vários juízes participaram. Participou o juiz Marcelo Nemer, Leonardo Nemer, que é o atual juiz brasileiro, representando o Brasil na Corte Internacional de Justiça, né, que é o órgão máximo judiciário das Nações Unidas, quase em Haia. E ele deu uma conferência, um resumo sobre a posição atual da Corte Internacional de Justiça sobre a proteção do meio ambiente, que está indo na mesma direção da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, considerando o meio ambiente como um direito humano, direito protegido, né, por tratados internacionais, direitos humanos e outros tratados relativos à própria OMC também, que reconhece o meio ambiente aí como um direito, né, individual, um direito também coletivo, né, da sociedade. Então, feita essa digressão um pouco aí no aspecto internacional, vamos entrar aqui na nossa Constituição, que tem vários artigos, e a reforma tributária ela trouxe vários artigos positivos nesse sentido de usar o tributo, né, como um instrumento para incentivar, né, fontes renováveis, tenham menos impacto ambiental e, ao mesmo tempo, gravar, discriminar, nessa fase de transição, discriminar mais aqueles combustíveis fósseis, né, que são, em princípio, mais danosos ao meio ambiente. Então, antes de entrar nessas medidas específicas da Constituição, da Emenda Constitucional 132, né, de dezembro do ano passado, vamos ver, de maneira geral, quais são os mecanismos de proteção ao meio ambiente que nós temos, que os países têm. Basicamente, 3. Primeiro, medidas regulatórias. Aqui entra o aspecto da licença ambiental, a preservação de áreas, né, do meio ambiente, e assim por diante, prevista lá no artigo 225 da nossa Constituição, que exemplifica lá medidas regulatórias. E uma delas é o cap and trade, que os governos cedem, de cada país, cedem a título oneroso ou gratuito direitos transferíveis por danos ambientais, permitindo o mercado estabelecer um preço, né, e negociar esses direitos transferíveis. Então, e determinam uma estratégia mais efetiva em termos de custo para a mitigação dos danos. Então, quem causa dano ao meio ambiente pode adquirir esses títulos. Né? Não é para legitimar o dano que a empresa, o grupo econômico está fazendo ao meio ambiente, mas é para fazer um offset, né? Para compensar esses danos, ela adquire direitos de outras pessoas, outras empresas, outros grupos econômicos que estão investindo na proteção ao meio ambiente, em renovar energias renováveis, em reflorestamento, por exemplo, e assim por diante. Então, esse é o mecanismo. Só que não é suficiente. Né? Vários países já introduziram, a Europa introduziu esse mecanismo,
Mas é um instrumento, dentre esses três básicos que eu vou estar aqui e comentar. Então, ótimo que exista esse mecanismo, porque ele é interessante também, porque ele é voluntário. Né? Existe esse elemento de voluntariedade, né? De as empresas aderirem, criando um mercado para isso aí e colaborando aí com a proteção ao meio ambiente. O segundo já é tributário. A segunda maneira de interferir aí no meio ambiente é tributário, é o carbon tax, que é a tributação direta de combustíveis fósseis. Normalmente, o que os países tributam? Né? O Canadá, os Estados Unidos não tem, né, um carbon tax federal, mas tem alguns estados instituídos. Os Estados Unidos, a gente pode comentar depois, eles optaram mais por incentivos. Né? O governo Biden, há um ano e meio atrás, aprovou o Inflation Reduction Act, concedendo vários incentivos fiscais para energias renováveis. Tem até algumas empresas, alguns grupos que estão deixando de investir no Brasil e investindo nos Estados Unidos por causa desses incentivos fiscais para energias renováveis, né? Tal como o gênio verde e outras fontes renováveis. Mas aí foi só uma digressão também com relação aos Estados Unidos. Mas vários países, o Canadá, na Europa, né? Temos lá essa exigência aí do carbon tax, quer dizer, tributação direta sobre combustíveis fósseis. Normalmente são considerados carvão, petróleo e gás natural. Esses três combustíveis. E na Inglaterra acontece a mesma coisa. Tem o carbon tax sobre essas fontes, sobre o carvão, sobre o petróleo. E aí é cobrado ou na extração ou no consumo. E eles estipulam um valor fixo, 50 pounds, tonelada de emissão de carbono, por exemplo. O Canadá era 60 dólares canadenses, e assim por diante. Cada país tem um valor. Quer dizer, qual seria o custo, né, para anular essa emissão por toneladas de carbono? Então, e aí são feitos cálculos econômicos, etc. E cada país adota um valor fixo. E aqui vem o primeiro ponto, né, que o nosso imposto seletivo, pelo projeto, tal como está na Constituição, inserido no artigo 153, inciso 8º, né, pela Emenda Constitucional 132, ele pode ter todas as feições de um carbon tax. Ele até permite, né, expressamente, o valor seja não ad valorem, mas ad rem, um valor fixo. Agora, para esse valor fixo, nós devemos ter instrumentos, né, dados econômicos, quanto para mitigar ou anular a emissão de 1 tonelada de carbono, qual seria o valor real? Então, até o projeto de lei complementar, que já saiu de uma das frentes parlamentares no Congresso, já exige, né, no projeto de lei complementar, que sejam feitos estudos, né, econômicos, de quais são as reais emissões, né, de carbono, como combater, e depois, ao longo do tempo, se vai fazendo pesquisa de que se a emissão de carbono foi reduzida ou não em função dessas medidas. Isso é importantíssimo. Né? Então, periodicamente, os países reavaliam. Bom, essas medidas estão sendo eficientes, tanto as medidas regulatórias, esse cap and trade voluntário, quanto ao carbon tax, que é uma exigência compulsória, né, um tributo sobre essas fontes fósseis, né,
combustíveis fósseis, e também essa tributação regulatória para fiscal, que é exigir, por exemplo, na Europa, várias décadas já existem, né? Tributação diferenciada em veículos, conforme a octanagem, conforme o dano que pode ser feito ao meio ambiente. E assim por diante. Embalagens, né, que são reutilizáveis ou não, que causam menos dano ao meio ambiente, né? Então elas têm uma tributação mais favorecida e assim por diante. Então, vimos basicamente 3 mecanismos de proteção ao meio ambiente: medidas regulatórias, entre elas o cap and trade, o carbon tax, que é a tributação direta sobre combustíveis fósseis, e medidas regulatórias parafiscais, né, como essa, usando o tributo para diferenciar produtos e serviços, né, conforme o impacto ambiental que eles têm na sociedade. E essa utilização da tributação como medida regulatória, né, parafiscal, professor Hélio, já é prevista no artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal de 88, antes mesmo dessa reforma, né, da emenda constitucional 132. Está no capítulo Os Princípios Gerais da Atividade Econômica, né? Então, dispõe o artigo 170, inciso 6, lá o caput, né? Tem o objetivo, né? A República Federativa do Brasil adota um princípio geral da atividade econômica, a valorização do trabalho, livre iniciativa, observando os seguintes princípios. Inciso 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental de produtos e serviços e suas respectivas fontes de produção. Então, foi inserido isso por uma emenda de 2003, a emenda constitucional, não me recordo agora o momento. Mas, então, desde 2003, já temos essa autorização expressa da Constituição para usar, né, um tratamento diferenciado, inclusive tributário, né, com relação a produtos e serviços de acordo com o impacto mais danoso ou menos danoso ou mais favorável ao meio ambiente que esses produtos têm. Inclusive, uma decisão mais ou menos recente, 2 anos, Supremo Tribunal Federal, uma questão de PIS/COFINS, de créditos, foi levada em consideração a necessidade de fazer esse crédito, já que o crédito desses produtos, né, que seriam descartados, mas que seriam aproveitados no processo das empresas, seriam reciclados. Então, tinha esse aspecto ambiental, então não poderia haver uma restrição. Não tenha crédito. Quer dizer, é uma discriminação contra a proteção do meio ambiente. Então, o Supremo, não, isso não pode ter. Então, a decisão do Supremo foi até um pouco neutra, assim, né? O legislador pode dar incentivos até, mas agora punir, negar crédito a insumos, né, que são que produzem um impacto ambiental favorável, em favor da proteção do meio ambiente, isso o legislador não pode. Então, ficou bem claro. Mas eu não sei, eu já falei um pouquinho, bastante aqui, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Professor, Agora, sim. então, eu pergunto o seguinte: o senhor está em Minas Gerais, não é isso? Hoje, por coincidência, estou em São Paulo. Ah, está em São Paulo. Eu Então, não sei pois se bem, eu queria.
essa interferência, esse problema de comunicação, não sei se é por causa de São Paulo aqui ou não, mas foi resolvido. Então, Pronto. eu queria que falasse um pouquinho, sobre a perspectiva de Minas Gerais, de São Paulo, enfim, o senhor transita bastante, sobre essa emenda 132. Essa questão do imposto seletivo. Como é que os juristas em Minas Gerais, que o senhor tem contato, em São Paulo, estão lidando com esse imposto seletivo? Quer dizer, uma abertura muito grande para lobbies, mas, por outro lado, o senhor ampliou-se esse imposto, né? Se colocou esse imposto para a esfera da União. Qual é a perspectiva que o senhor possui aí, convivendo com os juristas de São Paulo, Minas Gerais? Como é que isso vem parecendo para o senhor? A grande preocupação é que não seja mais um tributo, mais uma fonte de arrecadação para onerar a atividade econômica. Então, por isso, esses estudos econômicos, né, de emissão de carbono e os mecanismos de controle, porque o imposto seletivo não é uma tábua de salvação para a proteção do meio ambiente, porque ele pode ser desvirtuado, ele pode ser mensurado incorretamente. E, ao invés de proteger o meio ambiente, ele vai causar dano à atividade econômica e não proteger o meio ambiente, considerando que ele é uma das medidas. Então, a primeira grande preocupação é essa, que não seja uma mera fonte de arrecadação. Segundo, que ele seja efetivo. Talvez ele não solucione o processo de problema, mas ele tem que efetivamente contribuir com a redução de carbono. Então, alguns países, aí pode servir de exemplo do Brasil, alguns países adotam a seguinte filosofia: não, vamos aumentar esse valor fixo, né? Ad rem, valor de tributo ad rem, não ad valorem, nem em função do valor de comercialização do produto, valor fixo, vamos aumentar para que a atividade deixe de ser realizada, né? Extração, por exemplo, de carvão, que é a maior crítica, né, que é feita a carvão, por exemplo. A mineração, Minas Gerais é um estado bastante voltado também para a mineração. Então, se bem que a mineração não é o principal foco, o principal foco é o carvão, o mais danoso ao meio ambiente. Mas existem mecanismos, né, de extração de minério que podem ser regulados, né, de maneira que contribua com a atividade econômica, com o minério aí como um insumo importante para a atividade industrial, mas, ao mesmo tempo, reduzindo ou compensando qualquer dano ao meio ambiente. Então, essa é uma outra preocupação. E com o petróleo, a mesma coisa. Alguns países adotam uma fase de transição. Então, não vamos exigir um valor fixo desse carbon tax muito alto, de forma que a atividade de extração de carvão fique totalmente inviável, se fosse uma proibição na prática, que seria economicamente inviável. Então, eles optam por uma fase de transição, que é a fase de transição energética, né? Aprovado todas as últimas COP, conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Essa fase de transição é unânime, não tem que, mesmo aqueles que acham que medidas excessivas não podem ser adotadas, eles concordam, não, uma fase de transição, ótimo. Então, alguns países, aí o Brasil vai ter que optar, vamos ter que discutir isso no parlamento. Não pode ser aqui é a minha opinião, né? Não pode ser uma taxa, um valor proibitivo que proíba a atividade econômica, a não ser que ela seja completamente danosa ao meio ambiente, aí por medida regulatória mesmo se proíbe a atividade. Pronto. Professor, Sim, veja bem, eu queria fazer uma análise assim, a partir de agora, quer dizer, aproveitando o seu conhecimento, fazer uma análise pontual do 153, inciso 8º, né? certo. Que está posto na Constituição, que é da competência da União, institui imposto sobre produção
extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Então, primeiro, como é que está essa lei complementar, essas discussões? O senhor tem acompanhado? Depois, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quer dizer, além de cigarro, além de bebida alcoólica, açúcares, como seria isso? Quer dizer, essa lei complementar está, digamos assim, começou já a haver discussão a respeito da elaboração dessa lei complementar, não é? Porque é um assunto importante, né? A questão do meio ambiente, inclusive, é um assunto importante mundialmente falando, não é, professor? Sim, sim. E aí, Com essa lei cer complementar brasileira, como é que estão as discussões? Eu queria agora analisar ponto a ponto, sabe, professor? Conversarmos um pouco ponto a ponto. Perfeito, Esse é o perfeito. primeiro ponto. Ótimo. Então, a lei complementar que eu tive acesso, o projeto de lei complementar, foi até de um deputado de São Paulo, Bragança, Luiz Felipe Bragança, né? Que é da Frente Parlamentar Empreendedorismo, alguma coisa assim. Então, que é mais genérica. Então, ele não detalha ainda, mas é interessante que esse projeto de lei complementar ele prevê uma lei, outras leis complementares específicas para considerar quais produtos são nocivos então ao meio ambiente e à saúde. Teria que ter uma lei complementar. Eu acho que não vai ser. Eu acho pouco prático isso, mas é uma ideia. É a primeira ideia que foi. E do governo ainda não. Eles vão. O Ministério da Economia, o Ministério está em fase de elaboração, mas está para divulgar nas próximas semanas um projeto de lei complementar que vai ser discutido no Congresso. O Congresso quis lançar esse primeiro para não ser surpreendido pelo governo. Não, não, já temos aqui, né, um projeto de lei complementar e eu acho que está um pouco longe ainda do que vai Agora, ser professor, aprovado. veja, o IPI é seletivo, não Sim, é? E o IPI permanece com relação à Zona Franca de Manaus. Bom, o ICMS poderá ser seletivo. Então, eu pergunto, a legislação que trata do IPI, da seletividade do IPI, e as várias legislações que tratam, há uma lei nacional, também da possibilidade de seletividade do ICMS. O senhor considera que deveriam de algum modo, esse aspecto histórico, essa utilização que já existe, não é? Será que elas poderiam ser aproveitadas nesse imposto seletivo? E em que medida o imposto seletivo realmente substitui o IPI, dado que o IPI continua para a Zona Franca de Manaus? eu entendo que essa experiência aí, né, da seletividade, eu acho que é muito rica, deve ser aproveitada assim, não sobre bens e serviços, né? Imposto, aliás, o imposto seletivo, o IS, para a proteção da saúde e do meio ambiente. Inclusive, a, a lei complementar teria que detalhar, né? Porque tem vários graus de nocividade, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Então, um determinado produto não é tão nocivo como o professor Hélio mencionou aqui o cigarro. Então, nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa muito interessante como o consumo de cigarro foi reduzido em função do excise tax, instituído pelos estados, né? Daqueles estados que adotaram e praticamente todos, a grande maioria adotou, e aí houve um consumo, uma redução do consumo bastante sensível. Então, mostrou a eficiência dessa tributação, né? Com relação especificamente ao cigarro. Então, a mesma coisa pode e deve acontecer com aqueles produtos que são mais nocivos ao meio ambiente. Então, esse nosso carbon tax aqui, eu acho que deve aproveitar, não só focar aí na nocividade, mas também da seletividade, porque às vezes conciliar aqui os princípios, né? Interesses, né? O produto pode ser necessário ainda nessa fase de transição de desenvolvimento econômico e ser um pouco nocivo ao ambiente ou à saúde. Então, não se trata de proibi-lo, mas de
instituir uma tributação que permita uma inovação tecnológica, a substituição por produtos mais que têm um impacto ambiental mais saudável, ou que têm um impacto na saúde, né? Menos danoso. Então, permitir essa fase de transição. Então, me parece aqui o cigarro, por exemplo, é um grande exemplo. Também bebidas alcoólicas e assim por diante. Substituir, né? Não proibir, talvez, né? Seria uma medida, mas a tributação aí pode ser utilizada, né, como um mecanismo de transição que substitui produtos, né, que são mais nocivos ao meio ambiente e à saúde por outros menos nocivos. Um outro aspecto, professor, que também foi comentado aqui pelo professor Paulo Aires, aí de São Paulo. A gente teve a oportunidade de tê-lo aqui, não é? E o parágrafo 6º do 153, inciso primeiro, com relação ao imposto seletivo, diz que ele não incidirá sobre exportações, nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações, não incidência constitucional, imunidade sobre as exportações. É sobre aquela ideia de que a gente não exporta tributo, é isso, professor? E por que energia elétrica e telecomunicações? Também essa extensão da imunidade. O que foi que houve? Não é? O senhor poderia nos informar? Não incide sobre exportações esse imposto seletivo, nem sobre operações com energia elétrica e com telecomunicações. A primeira parte eu até que entendo, né? E a segunda seria uma questão econômica, exportação. Não se exporta tributo, a gente não quer exportar imposto seletivo. Energia elétrica e telecomunicações. Explica aí, professor. Sim, bom, com relação à energia elétrica, a matriz brasileira quase 90% já é considerada renovável, né? Então, eu acho que isso é um dado interessante. Então, não teria sentido tributar a energia elétrica, já que a maioria, quase 90% da fonte brasileira, é considerada renovável. Então, tá, a energia solar, eólica, a própria água de usinas hidrelétricas, né, que causam um relativo dano ao meio ambiente nas empresas, né? Mas, a partir daí, a utilização, a produção da energia elétrica por eletricidade é danosa ao meio ambiente. Então, até em telecom, eu não sei, porque os insumos, né, eventualmente, que seriam utilizados, né, na produção para facilitar, né, os meios de comunicação, etc., poderiam ser controlados. Mas como houve uma, uma, uma não incidência aí qualificada, né, uma imunidade na prática para a telecom, mas pode, talvez, haver algum espaço para eventuais insumos, né, que aí não seriam tributados a atividade em si, telecom, mas eventuais insumos que seriam mais danosos ao meio ambiente. Mas até induzindo, né, o setor para que desenvolva, né, e aí pregue a tecnologia, né, investimentos, né, na tecnologia para novos insumos, novos aparelhos que sejam produzidos com insumos que não são considerados nocivos ao meio ambiente. Por exemplo, o carro elétrico. Uma discussão que existe é a bateria. O que se fazer depois com a bateria, né? Como ela é produzida e depois, quando ela for dispensada, né? Causa danos ao meio ambiente também. Então, temos que ver como um todo, né? Desde a extração desses fósseis, né, até o produto final. Então, mas me parece, e na questão da exportação, professor Hélio, realmente aí é a questão de não exportar. Por exemplo, o Brasil tem um projeto atual de exportação de energia renovável, né? O próprio hidrogênio verde, por exemplo.
e tem um dispositivo específico da Constituição, parece que eu até anotei aqui, porque são vários, mas não só o 43, exatamente, o artigo 225, é bastante interessante esse dispositivo aí, 225 caput, que já consagra o meio ambiente como um direito de todos, toda a comunidade. E aí, o inciso 8º foi inserido o parágrafo 1º, o inciso 8º foi inserido pela emenda constitucional, estipulando o seguinte: incumbe ao poder público, né, manter regime fiscal favorecido ao biocombustível e hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, aqui nós vamos por outro lado, é um regime fiscal favorecido, conceder incentivos fiscais. Por exemplo, o Brasil tem uma vocação com o etanol, que é bem menos nocivo ao meio ambiente, né? Então, esses carros, várias montadoras no Brasil já estão se comprometendo, algumas delas já estão produzindo carros híbridos, etanol e elétrico, né? Então, e a matriz do Brasil é perfeita para isso, né? Produção de etanol e a utilização, ao mesmo tempo. Uma outra questão, professor, Sim. é a seguinte: incidirá uma única vez sobre o bem e serviço, a questão da não cumulatividade, porque o IPI e o ICMS, eles são bastante controversos com relação a essa questão da não cumulatividade. Parece que o imposto seletivo tem essa preocupação, né, de não ser cumulativo, incidir uma única vez sobre bem e serviço. Pela sua larga experiência, foi, digamos assim, bem adequado colocar essa não cumulatividade no imposto seletivo na Constituição, em razão do histórico do IPI e do ICMS? O que é que o senhor pensa, professor? Nesse particular, o imposto seletivo, então, se afasta do ICMS e do IPI, né? Mas essa questão da seletividade e tal pode ser, em função, pode ser utilizado também pelo IBS, desculpa, pelo IBS, imposto seletivo, e alguns produtos são mais necessários do que outros. São mais rapidamente, a evolução tecnológica vai permitir a substituição de um produto nocivo por um outro produto menos nocivo e seus respectivos insumos. Bom, mas com relação aí à não cumulatividade e à monofasia, né, como alguns falam, ser cobrado uma só vez, esse é o modelo do carbon tax. Todos os países já adotam, é uma vez só. Então, pode ser na extração, na comercialização, na produção, onde for, mas é uma vez só. E tendo esse parâmetro, um valor fixo, a Constituição permite, a reforma permite, e deve ser estabelecido de acordo com estudos econômicos, pela tonelagem de carbono que é emitido em função da extração ou comercialização desses produtos. Uma outra questão é que não integra o imposto seletivo à sua própria base de cálculo, ou seja, imposto sobre imposto. Não seria possível, pela minha primeira leitura, um imposto seletivo incidir sobre o próprio imposto seletivo, porque ele não integra a base de cálculo. O que o senhor acha, essa ideia de imposto sobre imposto no Brasil, não é? É, 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 exatamente. Essa é uma que só vem agravar aí a carga tributária. Então, realmente não tem sentido imposto sobre imposto. Mas a Constituição, a reforma está permitindo que o imposto seletivo seja incluído na base de cálculo de outros impostos, da CBS e do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços. Então, aí é uma maneira indireta de utilizar o IBS e a CBS, a contribuição Bens e Serviços, como, né, um vetor, né, também aí na proteção do meio ambiente, porque a base de cálculo vai estar aumentada indiretamente por esse valor fixo ou proporcional do imposto seletivo. Então, me parece que
muito bem, indiretamente tem um aumento da arrecadação mas aí são impostos não cumulativos, então vai gerar o crédito. Então, no primeiro momento tem um aumento, mas e aí indiretamente fica onerado, né, o consumidor, mas uma justificativa aí ambiental ou protetiva da saúde, né, já que o imposto seletivo seria incluído na base de cálculo desses impostos. Agora, por outro lado, né, professor, como o senhor já avançou, embora ele não integre a sua própria base de cálculo, bom, ele integrará a base de cálculo de alguns tributos, né? O senhor falou do IBS, a repercussão do IBS na Seguridade Social, não é? Então, isso parece também, assim, por que fizeram isso? Ou seja, o imposto seletivo integrará a base de cálculo de alguns impostos, inclusive com repercussão na Seguridade Social e do IBS. Por quê, professor? Me parece que foi para evitar discussão judicial. Deixar claro na Constituição que a Constituição está permitindo essa dupla tributação e incidência de tributo sobre tributo, né? E, do ponto de vista fiscal, à primeira vista, é nociva. É tributo sobre tributo só, né? Acaba aumentando, onerando o consumidor ou o contribuinte. Então, mas nesse caso específico, tem um ingrediente ambiental, mas me parece que a preocupação maior aí da reforma tributária, né, através dessa emenda constitucional, foi de evitar a discussão. Não, vamos deixar claro que incide, ponto final. Sei, mas aí eu perguntaria ao senhor o seguinte, nessa essa reforma constitucional, ela, de alguma maneira, ela mexeu com há um momento de transição, né. Então, também esse imposto vai integrar a base de cálculo do ICMS. E aí, como é que vai ser essa convivência, imposto seletivo, integrando base de cálculo de ICMS, de IBS, por alguns anos? Isso, porque veio para simplificar. Exatamente. Me Essa parece parte que não é, está simplificando tanto, quer dizer, o não, imposto seletivo não integra a sua própria base de cálculo, mas integra a base de cálculo do IBS, a repercussão na Seguridade Social e também do ICMS, que seria um imposto que se diz que está terminando, né? Mas terminando em quanto tempo, né? Parece que essa transição não vai ser simples. parece que serão aí 7 anos. Então, nós teremos aí 7 anos de complexidade, até contra o artigo 145, parágrafo 3º, que eu ia mencionar em seguida, mas já aproveito essa pergunta para mencionar esse artigo importantíssimo. Parágrafo 3º foi incluído no artigo 145 da Constituição. Permita-me ler aqui, professor Claro. Hélio. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e da defesa do meio ambiente. Aqui, reforçando a defesa do meio ambiente, mas o primeiro princípio mencionado é o da simplicidade, que vai ser um princípio obrigatório. Então, essa fase de transição do imposto seletivo, do ICMS, para o IBS e para a CBS, vai ser uma fase mais de complexidade. Então, para mim, é contra a Constituição. Seria inconstitucional. Então, a tarefa, né, dos responsáveis aí pela transição, aí, aqui não transição energética, transição tributária, né? Então, por essa, né, é tornar o mais simples possível, porque senão vai ser inconstitucional. Porque esse artigo, o parágrafo 3º, já entra em vigor, né? Já está em vigor. Não precisa esperar, não, né? 7 anos para entrar em vigência depois do IBS. Não, já está em vigor. Então, essa questão da complexidade, muito bem lembrada, professor Hélio. Realmente, no Brasil, nós poderíamos até cogitar. Outro dia, um aluno, não, professor, essa questão do PIS/COFINS hoje, o que dá crédito ou não, é tão complexo isso, o Superior Tribunal de Justiça já definiu,
critérios, mas aí você precisa decidir caso a caso, etc. É uma confusão. Perícia é muito complexo, é inconstitucional, porque não está observando o princípio da simplicidade. Então, a que ponto chegamos? Uma outra questão, professor. Veja, na competência residual, que é um dispositivo constitucional, quer dizer, em princípio, um imposto não pode ter a mesma base de cálculo de um outro imposto e tal. Só que com relação aos impostos seletivos, a emenda diz que poderá sim o imposto seletivo ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Quer dizer, pode pegar o fato gerador e base de cálculo de um determinado tributo e repeti-lo, não é? Claro, nos termos É, da lei complementar. Que é isso, hein, professor? Quer dizer, vai haver uma bitributação autorizada constitucionalmente naqueles produtos que forem selecionados, de repente, para uma tributação maior? Haveria uma bitributação? Isso seria constitucional, essa bitributação em face do dispositivo da competência residual precedente a ele? O que é isso? Empoderar ter o mesmo fato gerador e base de cálculo, o imposto seletivo de outros tributos. com relação à base de cálculo, se for adotado para o imposto seletivo um valor fixo, aí já não teria o problema. Mas a questão é que a Constituição autoriza, né, ter mesmo fator. A meu ver, é uma anomalia isso. E, ainda que seja exigida a lei complementar, isso é porque é mais um imposto. Mas aí depende da justificativa funcional. Proteção ao meio ambiente. E se essa proteção ao meio ambiente for efetiva, então é uma exceção, né, de um outro tributo ter mesmo a base de cálculo, mesmo, ou o mesmo fato gerador, por exemplo, a comercialização de produtos fósseis, por causa da proteção ao meio ambiente ou à saúde. Então, teria uma justificativa válida, digamos assim, não só juridicamente válida, está expressamente permitida pela Constituição, mas válida do ponto de vista de legitimidade até da ordem internacional. Mecanismos, e aqui a gente entra numa outra discussão muito interessante, professor Hélio, que é a questão do Estado, a responsabilidade do Estado perante o direito internacional e perante a ordem interna. Será que o Estado ele está obrigado a usar o tributo, né, como um mecanismo de proteção ao meio ambiente e à saúde? Ou é uma faculdade do Estado? É uma questão interessante de discutir. Eu entendo, tal como posto hoje pela reforma tributária, é uma obrigação do Estado. Agora, como o Estado vai cumprir com essa obrigação, que uma outra grande questão. Uma outra questão também que esse dispositivo colocou é que, por lei ordinária, as alíquotas poderão ser fixadas ad valorem, digamos, ad corpus, quer dizer, de repente, um combustível, por litro de combustível, por uma determinada dimensão de combustível, não é? Ou ad valorem. Então, o que o senhor pensa a respeito disso, né? Essa história das alíquotas fixas, variáveis, e em sendo variáveis, eh, variando em razão do valor, ou em razão da unidade de medida, né? Tantos litros de combustíveis ou coisa parecida. Com esse imposto seletivo, digamos assim, e essas alíquotas fixadas em lei ordinária, como é que isso funcionaria? Ad valorem pelo valor, sim, mas de repente pode existir a possibilidade também dela ser adotada por uma outra unidade de medida daquele determinado produto, né? Sei lá, um galão de combustível, uma coisa desse tipo. E aí, por que a emenda fez isso? Quer dizer, Para digamos, ela está. Sim, professor. é, sim, nós já temos alguma experiência, como você mencionou mesmo, né, na questão do combustível, né, tributação ad rem, né, por unidade de metros cúbicos consumidos, galão de gasolina, etc. Então, o carbon tax ele pode ser medido aí por quantidade de consumo, mas também ter uma referência quanto essa quantidade vai emitir gás carbônico. Então, os países adotam, não, a cada tonelagem de carbono emitido, determinado produto, eu vou ter um valor fixo.
20 libras esterlinas, que foi o início lá na Inglaterra. No Canadá, acho que eram 60 dólares. E assim, cada país, euros, né? Na Europa tem também, cada país adota um valor fixo. Então, esse valor é ad rem, né? Por cada tonelada de carbono. Então, é uma possibilidade. Vamos ver o que a lei complementar vai disciplinar sobre isso. E uma outra pergunta ainda nesse dispositivo, se você é de Minas Gerais, não é? Extração, esse imposto seletivo na extração, e Minas Gerais tem, enfim, uma produção evidente ao lado de São Paulo, não é? O imposto será cobrado independente da destinação, independente do destino, né? Porque essa emenda constitucional colocou o critério de destino em evidência, não é? Mas aqui não. Aqui independe do destino e a alíquota máxima corresponde a 1% do valor do mercado do produto. E aí foi o que foi isso, professor? Extração, estabeleceu-se logo a alíquota máxima, lobby de Minas Gerais e de São Paulo, professor? Exato, aí já estabelecendo, né, 1% do valor, né, ad valorem. Independentemente do destino. Inclusive para exportação. Então, aí não vai ter aquela a imunidade da exportação, né, para esse caso da extração, que não me parece aí que o racional, né, dessa exigência digamos assim, a legitimidade seria maior do que aquela ideia de não exportar tributos, né? Que aqui é um produto primário. Você extrai e já exporta, ele não é industrializado no país, né? Então, essa questão aí, bom, pelo menos se arrecada algo do que o dano ao meio ambiente foi produzido aqui no país. Então, você não está transferindo o dano no ambiente para o exterior, para o país, né? Importador, né? Esse minério. Então, me parece que foi essa a preocupação do legislador aí, do constituinte derivado, né, dessa reforma. E uma colocação que eu também faço, professor, é sobre a CBS, né? Como a gente já falou sobre o 195, que o imposto seletivo ele integra a base de cálculo da CBS, a CBS, bens e serviços, a CBS, ela de algum modo estaria substituindo, digamos assim, PIS e COFINS. A gente está aqui na Justiça Federal. Então, grande parte do trabalho da Justiça Federal é pagar aposentadoria. É isso, pagar proventos de aposentadoria, pagar pensão para viúva, não é? Então, e precisa ter receita. Para pagar, precisa ter receita. Eu aqui, como juiz, né, na área federal, pego um volume muito grande de processos de PIS, COFINS, mas são tributos velhos. Então, normalmente se diz, acho que foi Geraldo Taliba e Anemar Balieiro que diziam isso, impostos velhos são melhores do que impostos novos, né? Exatamente. E aí eu fico preocupado, quer dizer, grande parte do Brasil, mais de 25 milhões de pessoas com certeza, sobrevivem de aposentadorias, de pensões, e as receitas que custeiam isso provocam ainda muitas discussões, embora sejam antigas. Agora, vindo a CBS substituir, a CBS é algo novo. Se fala em uma lei uniforme para a CBS e para o IBS, se fala tem abertura de uma nova justiça, não é? Porque o volume de processo não deve ser pequeno. Não deve ser pequeno. Afora o fato óbvio que se o IBS vai ser julgado pelos tribunais de justiça, 26 tribunais de justiça por estado, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, enfim, são 27. E para piorar, na área federal, que pegaria a CBS, mais 6 tribunais regionais federais, um acabou de ser instalado aí em Minas Em Minas Gerais, né? Gerais, exato. Então, e aí são muitos tribunais podendo falar sobre uma mesma lei, coisas diferentes, né? Isso não tem, bom, mas é o sustento da Seguridade Social, a CBS, né? O sustento do pagamento de aposentadorias, pensões. Então, professor, se fala até em criar uma nova justiça, tal a previsão de volume de contencioso em um país que já tem um contencioso muito grande, cerca de 75% do PIB em contencioso administrativo e judicial atualmente. E aí, professor? Quer dizer, de repente, a Seguridade Social estaria em xeque com essa nova contribuição à CBS, que pode gerar um sem número de conflitos, de contendas, ao ponto de se falar na criação de uma justiça especial para tratar desse assunto. O que é que o senhor acha disso? Simplificar não É, foi, né?
Realmente é um problema, evidente aí pela experiência do PIS/COFINS, né, que nós temos um aspecto da importância da contribuição social, mas nós temos outras contribuições sociais também, né? Contribuição social sobre lucro, sobre folha de salário. Então, esses recursos eles podem ser melhores, né? Utilizados, né? Pode ser de uma maneira mais eficiente, bem administrados, etc. E tal. Isso por um lado. Então, e por outro lado, nós temos a exigência da simplificação, da simplicidade. Então, essa unificação entre IBS e CBS, o princípio da não cumulatividade, parece evidente que a própria Constituição estabeleceu isso, e tem que ser o mesmo. O não cumulatividade é o máximo possível como europeu. Você tem direito de crédito a tudo relativo à atividade econômica. Então, então isso já afasta, professor Hélio, um monte de discussão. O que é insumo, o que não é insumo, o que é material, produto acabado, ou serviço, né? Serviço auxiliar. Então, já acaba com. É lógico que o fisco, na época aí do PIS/COFINS, ele não gosta muito disso, porque perde a arrecadação. Mas, por outro lado, os contribuintes vão ganhar numa simplificação. E o fisco vai ganhar também nisso, porque vai gerar, a curto, médio prazo, vai gerar menos contencioso. E se vier o contencioso, porque o contencioso também é inevitável, virá. Diferenças de interpretação são até saudáveis, né? Num ambiente jurídico aberto e democrático. Mas aí essa ideia também me parece, à primeira vista, interessante, de ter essa ação direta de legalidade, direta no STJ, ou de ilegalidade, né, de algum ato normativo infralegal, e esse conselho, né, IBS e da CBS venham a estipular, né, que tenha um recurso imediato ao STJ, como tem ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Então, nós precisamos ser criativos. Eu gosto de ter uma postura crítica, né, a medidas, mas uma crítica construtiva, e encontrar mecanismos, né, que atendam aos princípios que devem ser observados, como o da simplicidade. Então, essa questão, tentar evitar o contencioso, tem duas frentes. Primeiro, crédito pelo princípio da não comunidade é o mais amplo possível. Aí você já diminui, né, o número de medidas de questionamentos. E segundo, esses mecanismos processuais, né, uma justiça especializada e esse recurso direto ao STJ. Vamos ganhar em rapidez, né, esse princípio importante, a razoabilidade da duração do processo é ainda um princípio que não pode ser esquecido. Então, e, por outro lado, a obrigação do Estado, né, com relação às obrigações, né, previdenciárias, tem que ter a fonte de custeio, mas a CBS não é a única fonte. A CBS, como custo, entre aspas, da contribuição não cumulativa, ela só deve onerar o consumo, tem que ser eficiente, tem que ser o menos contencioso possível, facilitando, ampliando o máximo o crédito. Enquanto que as outras contribuições, sobre o lucro, etc., até tem adicional, adicional de discussão da lucratividade da empresa, pelo setor econômico, etc. Então, tem outros mecanismos de aumentar a arrecadação, né, para que o Estado possa cumprir essas obrigações previdenciárias. Mas usar a CBS como instrumento arrecadatório me parece que não pode ser esse o enfoque principal. Porque a CBS é um IVA, estamos chamando de contribuição, o que vai para a Seguridade Social, mas é um IVA.
Tanto é que as medidas, o princípio da não comunidade será o mesmo para o IBS, né, que compete aos estados e municípios. É uma questão bem interessante, professor, porque além dos recursos do orçamento direto, tem o faturamento, né, Tem, e o Brasil gerou uma série de questões a respeito de caixa 2, né, então, que é um problema, é, porque se o faturamento é fonte de custeio da seguridade social, das pessoas mais idosas, com deficiência e muito pobres, quando se surge o caixa 2, fica um problema bem grande, porque a empresa teria sugestivamente um caixa interno e teria um caixa para pagar o tributo. Então, quando se fala em caixa 2 é isso. O lucro e a folha de salário, né? Mas cobrar mais tributo sobre folha de salário, quer dizer, aquele empresário que já está pagando muito salário, né? Então ele iria pagar mais tributo porque está dando mais emprego, parece também um problema. E agora a CBS é um imposto novo. é, Então, professor, eu que na verdade quero agradecer demais ao senhor que está aí em São Paulo, né. Nós, hoje em São Paulo. como falamos, foi em torno de 1 hora, né, a nossa É, conversa. A gente está fazendo uma tem, série. Agradecer demais, professor, digamos, a sua prestatividade, ter se colocado à nossa disposição do Grupo de Pesquisa Política e Tributação, que é um grupo de pesquisa que está oficializado, ele é anterior, desde 2004, junto à CAP, CNPq, enfim, a gente está desde 2004 oficializado, nós estamos. ótimo. E estamos fazendo uma série, porque sabe, professor, de encontros. Tivemos hoje a enorme satisfação de tê-lo aqui. E na próxima quinta-feira, professor, diga aí em São Paulo, em Minas Gerais, a gente vai ter aqui o doutor Darcy Mendes de Carvalho Filho. Ele é o atual superintendente da Receita Federal do Brasil na 4ª Região Fiscal. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, graduado em Ciências Contábeis pela UFPE, graduado em Direito pela UFPE e pós-graduado em Direito Processual Tributário pela UFPE. Então a gente vai ter, a gente está tentando cumprir Popper, professor, aquela ideia de escutarmos todos os sujeitos processuais, né? E hoje Tem, tivemos a enorme, professor, satisfação de contar com, estamos gravando, vamos colocar isso no canal do grupo de pesquisa, de contar com a boa vontade, como sempre, do senhor. Enfim, a palavra novamente com o senhor, professor, muito por favor. obrigado, professor Hélio, foi uma honra e também sempre um prazer poder participar desses grupos de estudos, né, envolvendo a academia e excelentes convidados aí também, como esse professor Darcy, da Receita Federal, né? Então, dá a visão importante também do ponto de vista da arrecadação tributária. Afinal, concordo com esse que o dever, né, fundamental de pagar impostos, né? Mas nós temos vários princípios e interesses em jogo, né? Vários princípios constitucionais. Então, a nossa tarefa é tentar fazer com que todos, né, os princípios sejam compatíveis, né, na medida do possível. Então, professor Hélio, está de parabéns, boa continuidade com os trabalhos e espero continuar participando aí do grupo de estudos. Eu só tenho a agradecer por nós podermos contar com a sua grande experiência acadêmica, profissional, professor. Muito Tá bom. obrigado mais uma vez, mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos aí. Até mais. Até mais.